Sem sombra de dúvidas, Jojo é uma das obras fictícias que eu mais gosto, mas nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, eu fui uma pessoa muito implicante com Jojo em geral. Na verdade, eu vi todo aquele boom que Jojo deu, de memes e o estouro que ele deu no Brasil, e simplesmente não entendi muito bem o que era aquilo. Eu ouvia falar dos stands, ouvia falar de Jojo em geral, mas as pessoas explicavam de uma maneira tão confusa e priorizando mais os memes do que qualquer outra coisa, que eu simplesmente não entendia. Então eu só achava uma comunidade muito esquisita e muito bizarra. E não me leva a mal, esses parâmetros não mudaram. Eu ainda acho a comunidade de Jojo muito esquisita e muito bizarra, porém eu achei isso algo muito positivo. Eu acho a comunidade muito divertida de interagir sempre. Mas por um bom tempo eu tive um certo preconceito com Jojo. Até que um dia eu me questionei por que não tentar, pelo menos. O pior que pode acontecer é eu sair com um repertório maior de piadas pra fazer com meus amigos Jojo Fags, então por que não? E sem consultar nada nem ninguém, eu fui direto pro episódio 1 do anime e foi simplesmente cômico. Era algo tão bizarro, o contraste do clichê que era a bondade do Jonathan com a maldade escrúpula do Dio, e o anime avançando de uma maneira extremamente rápida. E eu gostei, porque foi muito engraçado e muito divertido. Mas eu ainda não tava entendendo direito. As pessoas gostavam pelo mesmo motivo que eu, elas achavam isso engraçado. E eu continuei vendo, porque pra mim o Dio era um personagem muito carismático, ele era muito engraçado. Parece que eu tava vendo uma obra qualquer, com um protagonista bonzinho e clássico, até que do nada chegava o Dio e metia um com no Dio-Dan. Era algo absurdo. E eu acho muito engraçado como o meu primeiro contato com uma obra que eu gosto bastante foi assim. Porém, ainda assim, eu vejo um desprezo muito grande pela parte 1 de Jojo. E, não me leva a mal, Phantom Blood carrega muitos tropes clichê e tem muitos problemas. E eu acredito até que parte das pessoas terem essa visão é culpa da adaptação, que por mais que tenha adaptado muito bem, eu sinto que ela não capta a imersão que o mangá te traz. As coisas são um pouco mais lentas, não me leve a mal, ainda carrega um sério problema de ritmo, mas é certamente mais imersivo. Esse desprezo se associa principalmente ao personagem de Jonathan Joestar, o grande tema do vídeo que eu enrolei bastante pra chegar. E vemos muitas pessoas desprezando o Jonathan, principalmente quando ele é comparado a outros Jojos. E não me leva a mal, ele tá longe de ser meu Jojo favorito, mas ainda assim, Jonathan tem seu valor. E eu queria dar início a uma série de vídeos onde eu avalio vários protagonistas de Jojo. E que Jojo seria melhor pra começar, se não o primeiro de todos, o que deu início a tudo isso, o que representa o cavalheirismo mais puro, Jonathan Joestar. Jojo Phantom Blood foi publicado em 1987. E não é à toa que nosso querido Jojo da vez chegou em tão clichê. Por mais que clichê não seja uma palavra que faz sentido, né? Se você pensar muito na palavra clichê, você entra numa espiral. Espiral, girar, estubal. Olha, esqueça estubal. Perdão, é um verdadeiro desafio para mim falar de Jojo e não falar de bolas girando. Mas os elementos que são usados para compor Phantom Blood e o personagem de Jonathan são tão clássicos que até hoje são muito usados. E eu sinto que o melhor exemplo para isso é Kimetsu no Yaiba. E se você comparar as duas narrativas, é até assustador quão semelhante elas são. Pô, eles têm até o próprio Ramon. Então eu não acho que Jonathan ser um protagonista que é pura bondade seja algo tão ruim. Jonathan é a representação da nobreza em sua forma mais pura. Um cavalheiro de verdade. Veja a sua primeira aparição. Ele é apresentado pela primeira vez como um jovem disposto a lutar pelo que acredita. Mesmo sem a força suficiente, ele entra em um combate para proteger Berina, demonstrando um grande senso de justiça. E mesmo em desvantagem, Jonathan não deixa esse senso cair. Eu gosto muito dessa cena inicial porque ela mostra que a determinação de Jonathan vai além do desejo de vencer. É um compromisso com seus valores. Logo no início também podemos ver quando Jill entra na vida de Jonathan. E o contraste entre as personalidades dos dois é tão cativante de se assistir, já que Jonathan representa muitos princípios honrados e cavalheirismo, enquanto Jill parece ser o mal mais puro que esse mundo já viu. Inclusive, uma das coisas que eu mais escuto por aí para descredibilizar o trabalho do Araki é como o personagem de Jonathan não tem defeitos e ele não é muito identificável. E realmente, talvez seja muito difícil se identificar com Jonathan, mas ainda assim, ele ainda demonstra o maior defeito dele nesse início. É a ingenuidade que Jill tanto abusa nesse início. Tanto que mesmo com Jill tornando sua vida um inferno, Jonathan ainda releva muita coisa. Jonathan ainda acredita na bondade de Jill. Ele só realmente explode com Jill quando o mesmo faz mal a Erina. Isso aqui seria a primeira barragem de soco de Jojo? Mas mesmo depois de Jill matar o seu cachorro, Jonathan ainda é capaz de perdoá-la. É claro, sabemos o que acontece depois disso, né? Alguém abandona a humanidade e vira um vampiro, né? Ou melhor, né? O Phantom Blood, né? Algo também que eu acredito complementar boa parte dos Jojos que vemos em Jojo são os Joe Bros, os personagens que se aventuram com eles. E eu acredito que não seja tão o caso com Jonathan. Já que temos William Zeppelin, que tem uma relação interessante com Jonathan de mentor e aprendiz, e principalmente eu acho interessante o visual dele, como é meio lúdico de certa forma, a maneira que ele se apresenta, já que ele traz um pouco quase que dessa fantasia pra essa obra que parecia mais uma novela. É claro, temos Speedwagon, que sinceramente é um caso complicado pra mim, já que
Speedwagon é um personagem muito amado na fanbase de Jojo. E durante muito tempo eu realmente não entendia isso. Não posso falar que eu compreendo 100% hoje em dia. Eu tenho uma certa implicância muito forte com o Speedwagon, porque eu tinha uma expectativa muito alta pro que ia ser o Speedwagon, porque antes mesmo de assistir eu sabia que as pessoas gostavam bastante do Speedwagon. Então foi um tanto quanto decepcionante ver esse cara. Não me leva mal, eu ainda acho que ele é um personagem que agrega na parte 1 e é interessante da sua própria maneira. Mesmo que o jeito que ele decida ajudar o Jonathan é só porque, tipo, ele tá apaixonado por ele, né? E isso não foi uma piada, tá? E é quase que canônico que o Speedwagon tem um sentimento não correspondido pelo Jonathan. Ao longo do mangá, ou até em obras posteriores de Jojo, como biografia de jogos e coisas do tipo, podemos ver termos como Horekome, que é um reservado apenas para contextos românticos, que se refere a um amor romântico mais profundo, frequentemente descrito como um amor que não conhece limites. Sua tradução direta, mais próxima pro português, é meio que se apaixonar profundamente ou loucamente por alguém. Esse exemplo que eu dei também é um termo composto, formado por Hore, que significa apaixonar-se, e Komo, que sozinho significa aproximadamente tornar-se, e que conjunto com Hore significa algo próximo de encher o coração de alguém. Essencialmente, Horikomi refere-se a um amor romântico bem profundo que meio que completa você, enche seu coração. Talvez até pudesse ficar mais tempo aqui pra te dar mais argumentos disso aqui, mas sinceramente o vídeo é sobre o Jonathan e quem sabe não vídeo sobre o Speedwagon. Mentira, não vai ter vídeo Speedwagon não, velho. Mas, voltando para o nosso herói favorito, talvez não, né? Talvez tenha oito heróis favoritos na frente dele. Jonathan enfrenta muitos conflitos que põem em prova essa sua honra e essa sua bondade tão pura. Diversas e diversas vezes ele consegue manter isso. Uma das mais legais que eu lembro é a própria luta contra Bruford e Tarkus, que uma delas ele tem que enfrentar a dor de lutar contra um cavaleiro tão honrado quanto ele, mas que caiu para a corrupção desse mundo e se uniu ao mal, enquanto na outra ele enfrenta a dor de perder seu mentor, até finalmente bater de frente com Jill e ganhar dele, a ponto que Jill reconhece a força de Jonathan, o que sugere um respeito implícito. Jill, aquele que sempre desprezou Jonathan, finalmente reconhece a grandiosidade dele, a ponto de querer o corpo de Jonathan. Eu acho tão interessante como Phantom Blood, mesmo sendo uma história tão clichê, temos um final tão inesperado, com o nosso mocinho clássico, que é pura bondade, simplesmente perdendo, já que, por mais que ele tenha segurado a vida de Erina, mais tarde sabemos o que Jill se tornou. Jonathan Joestar não é apenas um personagem honrado, ele é um exemplo de integridade e bondade. Apesar de sua história acabar em tragédia, ele mantém sua moral e nunca se desvia do seu caminho. Jonathan se torna um símbolo de tudo que é justo e bom, mas também nos lembra que tanta bondade e inocência também pode ser um problema. No mundo com pessoas tão cruéis, Jonathan não é um personagem cuja a maioria das pessoas se identifica, mas pode ser um que a maioria das pessoas pode se inspirar. E um personagem que referencia Jonathan de certa forma, sei que você me entende, é Johnny, que subverte bem tudo que Jonathan era. E acredite em mim, é um personagem muito mais identificável. Eu mesmo acredito que Johnny é o personagem mais bem escrito de Jojo inteiro. Ele é o personagem mais humano de Jojo. Mas eu realmente estou me empolgando demais. Então vamos deixar isso para um vídeo futuro de Johnny. Eu realmente não tenho muito mais o que falar sobre Jonathan aqui, mas eu realmente queria fazer mais vídeos como esse, falando de todos os protagonistas de Jojo. Só que para começar eu tinha que começar pelo início, né? Pelo personagem mais simples. Eu realmente recomendo, se você gosta de Jonathan e gosta de Jojo em geral, leia o mangá da parte 1. Tem 40 e pouquinhos capítulos. Garanto que vai ser uma experiência diferente com a parte 1 e provavelmente mais imersiva também. Talvez eu esteja fazendo mais uma promessa aqui, mas essa eu vou cumprir. No mais, eu agradeço muito a você por ter visto até aqui e aguarde os próximos vídeos, virão coisas muito interessantes. Eu não entendo como é que as pessoas gostam tanto do Speedwagon, velho. A coisa mais legal dele se para aquele chapéu de lâmina, ele nem usa mais. Como é que ele pode ser a melhor waifu dos animes? Ele não faz nada. Eu acho que tem algo de errado com o mundo. Não tem algo de errado comigo.